dia, pessoal. Hoje eu vou estar começando alguns vídeos mostrando algumas partidas, né? Na verdade eu entraria como se fosse campanha, mas eu vou mostrar pelo menos algumas missões desse jogo. Ele seria o equivalente ao HeroQuest brasileiro. Mas eu falo equivalente entre aspas, porque na verdade este jogo ele é de 1991. Ele foi lançado um pouquinho antes da chegada do HeroQuest oficialmente aqui no Brasil. Os designers desse jogo foi o Attila Freire e a Ana Fukumura. Eu não tenho mais informações sobre eles, eu não sei se eles tiveram mais projetos aí feitos. Eu sei que as ilustrações são já do falecido Dilcênio Rangel. Bom, ele basicamente, não vou dizer que é uma cópia do HeroQuest, porém ele pegou exatamente as mesmas mecânicas, o mesmo contexto e lançaram. O interessante de Aventuras Heróicas, até o mapa, se vocês olharem aqui, ele é um mapa parecido com o do HeroQuest. Eu acho do HeroQuest mais bonito, exatamente por causa da divisão de cores, mas se for contar que isso é um lançamento nacional, ele ficou muito interessante. Depois a gente fala um pouco mais sobre o tabuleiro. Bom, ele foi projetado para jogar de 2 a 5 pessoas. Tá? Ele tem aquela dinâmica parecida com do RPG, ou pelo menos com alguns componentes, idêntico ao HeroQuest. O HeroQuest não é um RPG propriamente dito, mas ele tentou juntar várias mecânicas que acabam dando uma experiência próxima ao RPG. Como ele é basicamente um HeroQuest, até a jogabilidade, as regras são basicamente as mesmas. Então, assim, quem joga HeroQuest com certeza vai jogar isso daqui. O interessante é que, assim, em 1991 existia uma empresa chamada IDD Miniaturas. E esse jogo foi lançado por ela. Por quê? Ela desenvolvia miniaturas de metal, só que, assim, basicamente miniaturas de chumbo. Então chegou um ponto que quem tinha esse jogo, sabendo do mal que o contato com o chumbo fazia, acabou, digamos assim, aposentando o jogo, jogando fora. Então, assim, são raras as cópias que a gente tem desse jogo ainda com as miniaturas. Existiu uma expansão, tá? Ele tem 3 livros de aventura, sendo que esse daqui foi o que eu imprimi, que é o primeiro, mas também já tem disponível os outros 2. E ele basicamente segue aquele mesmo esquema do HeroQuest. Ó. Você tem uma historinha que todos os aventureiros escutam. Aí tem um mapa, que aqui na verdade seria para o mestre, né? Porque ele segue também aquele esquema de RPG. A gente vai ter um mestre que vai controlar os inimigos e basicamente rodando a história. E você tem os aventureiros, que basicamente estão aqui, né? Mago, clérigo, guerreiro, ladrão. E a gente tem exatamente esses, deixa eu ver se eu consigo mostrar isso de forma clara, aqui, esses 5 personagens, tá? Que aqui, nessa edição PNP, a gente tem eles já em desenho, mas na época eram miniaturas, né? Miniaturas de chumbo, por incrível que pareça. Os inimigos também, a gente tem aqui uma coleção de inimigos, que depois quando a gente for fazer a partida propriamente dita, aí a gente mostra certinho. Bom, só para vocês terem uma ideia, eu vou abrir aqui o livro de aventuras para vocês entenderem o contexto das aventuras. Vamos lá. Ó, livro de aventuras. Nas remotas terras de Veluma, o povo se encontra triste e saudoso, pois sua admirada e querida princesa Anne foi brusca e violentamente tirada do seu convívio. Em ato desafiador, o maléfico Caleb invadiu a fortaleza da cidade com sua horda de bestas e capturou a bela Anne para que esta lhe sirva de esposa. Em tentativa desesperada para reaver sua amada filha, o rei Martin, tendo suas tropas sido dizimadas, buscou auxílio de valorosos heróis. Aqui no caso, estão aqui, né? É tarefa desses heróis lutar contra todas as forças colocadas contra eles pelo terrível Caleb e resgatar Anne sã e salva de seu cativeiro. Ao cumprirem essa tarefa, um prêmio de 500 peças de ouro será ofertado a cada herói pelo agradecido rei Martin. No livro de aventuras 1, a gente tem 5 aventuras, tá? Mas tem mais 2 livros que vêm com mais. Inclusive, esse jogo teve expansão, tá? Teve uma expansão.
Como a mecânica basicamente é idêntica ao HeroQuest, quem já jogou o HeroQuest não vai ter problema de jogar. Eu nunca joguei e quando eu conheci esse jogo, eu acabei querendo, antes de ingressar no mundo do HeroQuest, experimentar ele. Especialmente porque é um jogo brasileiro. Poxa, é tão difícil a gente ter lançamentos de jogos brasileiros assim com um contexto mais profissional, especialmente naquela época, tá? Hoje em dia não, hoje em dia já tá bem melhor isso, mas naquela época isso daqui era assim meio que impensável. Vamos ler a historinha da primeira aventura? Então chama O Calabouço. Após seguirem os rastros dos atacantes, nossos heróis se deparam com a entrada de uma caverna. Ao entrarem na caverna, 4 portas são encontradas. Os heróis devem se dividir e tomar cada um o destino indicado por cada porta. Seu objetivo é encontrar a passagem para níveis inferiores do calabouço. Nesta busca, eles encontrarão vários monstros vagando pelos corredores. Aquele herói que primeiro encontrar a saída para o nível inferior receberá 100 moedas de ouro. Esse dinheiro pode ser utilizado na compra de melhores equipamentos. No caso, a história, isso daqui é do mestre, tá? É o mestre que está falando, então tem aqui algumas observações que são do mestre, que não deveriam ser observadas por quem está jogando. Eu jogo basicamente solo. Então o que eu fiz? Eu baixei o Advanced Aventuras Heróicas, que é na verdade é uma versão solo de fã, que foi criada pelo Gustavo Coelho e Fernanda Lacerda. O Gustavo Coelho ele fez um puta trabalho aqui criando o modo solo para esse jogo. Mas o que acontece? Eu senti muito a falta de poder fazer exatamente as aventuras que estão aqui as missões, né? Conseguir seguir a campanha. Só que sem o mestre fica complicado, porque a gente tem um mapa que tem que observar. Aqui tudo é gerado de forma aleatória. Então aqui, para quem quer jogar solo, seguindo direto, sem necessidade de seguir histórias, ele pode pegar o Advanced Aventuras Heróicas e ir seguindo as tabelas aqui, criando e fazendo as aventuras. Tem algumas tabelas aqui no modo solo do jogo que deixam a gente selecionar, né, ou de forma aleatória, ou mesmo por seleção nossa, qual é o tipo de missão que a gente vai fazer. O que não se tem aqui é o contexto de história da campanha. Lógico, dá para ser feito, mas ele fica no modo mais genérico através de tabela. Ele não tem exatamente a história. O meu intuito era jogar exatamente como está aqui, o manual de história original. Então o que eu vou fazer? Dentro do possível, eu vou usar esse manual, vou simular o mestre, tá? Na verdade, a inteligência artificial aqui vai ser eu. Então eu vou ter acesso ao mapa com os pontos. Eu vou fazer algumas alterações nisso durante a minha jogatina para poder seguir exatamente essa campanha. Então, por exemplo, quando a gente começa a aventura O Calabouço, e sim, quem já jogou o HeroQuest vai lembrar do labirinto, né? A primeira missão. E é o que eu falei, isso daqui ele parece uma cópia, parece que essa empresa IDD Miniaturas, ela literalmente pegou o HeroQuest, simplificou, transferiu ele para esse contexto daqui, reescreveu e lançou. Naquela época dava para fazer isso. Bom, eu vou adaptar então algumas coisas, tá? Que eu não vou ter um mestre aqui para falar. Cada sala tem já um número de monstros especificados. Inclusive já tem parede, etc. No jogo original, conforme a gente vai andando, quando a gente tem linha de visão, a gente enxerga isso, o mestre vai lá e coloca o objeto. Aqui no caso já está. Então, o que a gente vai fazer? Basicamente, eu vou jogar seguindo a seguinte estratégia para jogo solo. Eu vou usar algumas coisas do trabalho do Advanced Aventuras Heróicas, que são as tabelas. Eu vou utilizar algumas ferramentas minhas. E aqui na missão propriamente dita, desta vez, eu vou jogar exatamente com esse mapa. Tá? Então, como que eu normalmente faço? Algumas coisas que seria o mestre que falaria, por exemplo, se a gente pergunta se tem armadilhas na sala ou não, o mestre ia olhar esse mapa e falar, não tem, ou tem, e apontar os locais onde elas estão.
ele não falaria quais são. Como funciona no HeroQuest? Aí a gente teria a opção de desviar ou no caso impossível, de tentar desarmar elas. Esse jogo são 3 tipos de armadilha que a gente vai ver quando estiver rodando. A relação de porta também. Tá? Quando a gente tem ali a divisão, aparecem as portas que já estão aqui no mapa. O mestre vai lá e coloca. Aqui a gente vai olhar de forma mais fechada e posicionar. No caso, essa primeira missão ela é mais fácil de lidar com a falta do mestre, porque na verdade a gente não tem armadilha. Tá? Então isso daqui é bem uma fase inicial para a gente começar a pesquisar as movimentações, experimentando. O grau de dificuldade do jogo ele vai sendo, a cada missão, eles vão acrescendo alguma coisa. Também não vou ficar falando muito. Eu acho que isso já deu para entender que assim, ele é um jogo, basicamente é um HeroQuest brasileiro, com missões muito, muito parecidas, se não iguais. E que sim, ele basicamente é um jogo que precisa de ter 2 ou mais pessoas. Um vai ter que ser o mestre. No caso de jogar solo, a gente tem a opção de deixar o jogo um pouco mais genérico, sem seguir as histórias, usando aqui o Advanced Aventuras Heróicas, que é um manual do Gustavo Coelho, e que dá exatamente as ferramentas para o jogo solo, tabelas aleatórias que simulam a inteligência artificial, inclusive missões. Mas o contexto de história é ausente, tá? O que eu quero, pessoalmente, é jogar as missões do jogo. Então eu vou usar parte disso, parte do que eu conheço de jogo solo, e a gente vai implementar nisso daqui para poder jogar. Bom, pessoal, basicamente é isso. Isso foi só uma apresentação. E no próximo momento a gente começa a fazer aí uma jogatina, pegando aí a primeira missão, que é exatamente o calabouço. Onde que o objetivo é encontrar uma passagem para os níveis inferiores da masmorra. Então a nossa primeira missão vai ser entrar nessa masmorra e tentar achar essa escada que vai nos levar para níveis mais inferiores aí dessa masmorra. E a gente vai tentar com isso chegar no resultado final, que é salvar a princesa Anne. Bom, pessoal, então basicamente é isso. E depois eu começo a gravar aí essas missões para vocês verem o jogo fluindo. Um abraço!